Olá, sejam muito bem-vindos. O tema dessa aula é modelo de fatores específico. Vamos embora? E para essa aula nós vamos usar o capítulo 4, Fatores Específicos e Distribuição de Renda, do livro do Krugman. Antes de mais nada, nós precisamos começar revendo o modelo ricardiano que nós vimos na aula passada. No modelo ricardiano, o comércio internacional gera um ganho de bem-estar para os países participantes, os dois países. Vamos revisar agora brevemente esse resultado. No gráfico que eu vou mostrar para vocês agora, inicialmente, quando uma economia era fechada ao comércio, o ponto de produção e consumo Q1 igual a QC coincidiam e proporcionava o nível de utilidade U1. Agora o gráfico está aparecendo na tela para vocês. É o gráfico de uma economia fechada, ou seja, sem comércio, no qual eu estou avaliando o modelo ricardiano. Nesse gráfico, inicialmente, quando a economia era fechada ao comércio, o ponto de produção e o consumo era igual, ou seja, Q1 era igual a C1, como vocês podem ver no gráfico, onde as duas curvas se interceptam. A restrição orçamentária, que também é conhecida como fronteira de possibilidade de produção, e a demanda da economia, que é essa curva vermelha com o Uzinho aqui. Então, o preço dessa mercadoria, é o preço relativo, lembrando, é P de X sobre PY, que é igual a B sobre A. E o que é B sobre A? A gente já viu, né, que é a taxa marginal de substituição, que é a produtividade do bem X sobre a produtividade do bem Y. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Esse é o segundo gráfico, ele mostra para mim o ganho de comércio no modelo ricardiano. A oportunidade de comércio com o preço relativo do bem X maior, ou seja, P1 é maior do que P, leva a economia a se especializar no ponto Q2 que vocês estão vendo no gráfico, produzindo X2 e, nesse caso, Y2 fica igual a zero. A renda nacional aumenta devido à maior produção do bem X, cujo preço relativo se elevou e o consumo atinge C2, onde vocês estão vendo aí no gráfico, alcançando a curva de indiferença com nível de utilidade U2, essa curva maior aqui vermelha. O aumento do nível de utilidade da sociedade, ela vai passar de U1 para U2. Aí houve, como vocês viram, um ganho de bem-estar para essa sociedade. Como vimos, pessoal, no modelo ricardiano, o país ganha com o comércio. Mas todos ganham com o comércio? O trabalhador, único fator de produção, homogêneo, ele ganha com o comércio? Se isso é correto, comércio deve aumentar, então, o salário real. Concordam? Agora, então, a gente vai começar a falar sobre a restrição orçamentária do trabalhador. Aí eu já mostro essa equação aí na tela. WL igual a PX, que multiplica X, mais PY, que multiplica Y. Nesse caso, W representa o salário por dia e L o número de trabalhadores por dia. O lado esquerdo dessa equação representa a renda e o lado direito o gasto nos bens X e Y. Se, pessoal, L é igual a 1, dividindo por PY, eu tenho que Y é igual a W sobre PY menos P de X sobre PY, que multiplica X. Se X for igual a 0, eu tenho que Y é igual a W dividido por PY. Se isso acontecer, W dividido por PY pode ser escrito como a produtividade marginal, que multiplica LY, e ela é igual a B. Se Y for igual a 0, pessoal, X vai ser igual a W sobre PX. Isso vai me gerar que W dividido por PX é igual à produtividade marginal
do trabalho de X, do trabalhador que está envolvido na produção de X, igual a A. Essa relação vai me gerar um terceiro gráfico, que é a restrição orçamentária do trabalhador em economia fechada. Essa equação aqui, que é a restrição orçamentária. Bom, vamos ao gráfico. Essa é a restrição orçamentária do trabalhador em economia fechada. O que acontece, pessoal, se a economia se tornar aberta com preço relativo internacional P1 maior do que a economia fechada? Ou seja, P1 maior que P. Há uma vantagem comparativa no bem X e especialização nesse bem. W' vai ser igual a A que multiplica PX, e eu vou botar esse 1zinho em cima, que vai representar aqui o novo preço do bem X após o comércio. A continua representando a produtividade marginal do trabalhador no setor X. W', então, é o novo salário, PX, 1zinho em cima, o novo preço, como eu já falei. Azinho, então, pode ser escrito como W' dividido por PX. Logo, o salário real em termos de bem X exportado permanece constante. E o que acontece com o salário real em termos de bem importado Y? O salário real em termos do bem X exportado permanece constante porque A, que vocês estão vendo, e A pode ser também a tecnologia, não mudou nesse caso. Agora nós vamos para o salário real em termos de bem Y, ou seja, bem importado. Se o país tem vantagem comparativa no bem X, P, que é igual a B sobre A, vai ser menor do que o P1. O P1 sendo igual a P1X dividido por P1Y, lembrando que esse 1zinho é o novo preço do bem X. A, que multiplica esse novo preço do bem X, vai ser maior do que B, que multiplica esse novo preço do bem Y. W', então, que é o novo salário, vai ser igual a A, que multiplica o novo preço de X. O país se especializando no bem X. W' vai ser maior do que B, que multiplica PY'. Então, o W' dividido pelo PY1 vai ser maior do que B. Aqui é só a questão de arrumação da equação. Eu reorganizei essa equação aqui, a equação do lado esquerdo, para ter essa relação nova aqui, isolando o B. Então, o salário real médio em termos do bem Y, o bem importado, aumenta. A gente pode olhar isso aqui nesse gráfico. Nesse gráfico, eu tenho o equilíbrio com restrição orçamentária do trabalhador em economia aberta. A bolinha verde aqui no eixo X representa a especialização do bem X, se você só produzir o bem X. No outro eixo, o eixo Y, aquele pontinho verde se identifica, né, o ponto no qual você produz só Y, só o bem Y. E aí, primeiro tem a curva verde, que representa o B igual a W dividido por PY. Aí depois eu tenho, então, uma passagem para o B, no qual o B vai ser menor do que o W' dividido pelo P1Y, que é o novo preço. Então, o que aconteceu aqui? A gente passou da restrição orçamentária 1 para a restrição orçamentária 2. A gente estava na curva de utilidade 1 e passou para a curva de utilidade 2. Então, nós tivemos um ganho aqui nessa economia. Esse gráfico representa a escolha ótima do trabalhador com restrição orçamentária em economia aberta. Se os trabalhadores, que nesse caso é o único fator de produção, ganham com o comércio, quem seria contra o comércio? No modelo ricardiano, pessoal, todos deveriam ser a favor do comércio. Se todos ganham com o comércio, como pode ter manifestação contra o comércio? Protestos, pessoal, como o ilustrado na figura que vocês estão vendo em tela,
não deveriam ocorrer, pelo menos do ponto de vista econômico. Manifestações contrárias ao comércio podem ser ou podem estar associadas a ideologias, dependência de um país em relação ao outro, ou a problemas ambientais, por exemplo. O eventual problema ambiental devido ao comércio não será analisado nesse curso. Esse não é o nosso foco. Para entender a presença de grupos sociais contra o comércio, precisamos de mais fatores de produção. O comércio precisa gerar conflito distributivo para ter grupos a favor, beneficiados, e grupos contra, aqueles que chamamos de prejudicados. Agora, nós vamos falar sobre uma pesquisa de opinião pública sobre a percepção das pessoas em relação ao comércio. A tabela 1, essa que vocês estão vendo na tela, indica que a maioria das pessoas entrevistadas, independente da renda per capita, considera que o comércio é bom. No entanto, pessoal, esta maioria não se mantém quando perguntados se o comércio cria emprego, se o comércio eleva os salários e se o comércio reduz os preços. A tabela 2, pessoal, mostra o percentual de respostas que considera que o comércio gera emprego. Em 2014, na Tunísia, 87%, no Quênia, 75%, e na Indonésia, 63% das respostas positivas era predominantemente majoritária, mas ocorreu uma redução significativa em 2018. Nos países ricos, como Estados Unidos, França e Japão, poucos acreditam que o comércio gera empregos, mas esse percentual tem aumentado entre 2014 e 2018. Em 2014, com exceção da Indonésia, a maioria das pessoas nos países listados não acredita que o comércio eleva os salários, como vocês podem ver na tabela 3. Em 2018, em alguns países como Polônia, Estados Unidos e Coreia, Índia também, aumentaram as respostas favoráveis, mas nos demais caíram. Já a tabela 4 mostra que a resposta positiva à questão se comércio cria emprego e aumenta salários está associada à situação econômica dos respondentes. Nas duas questões, a resposta é mais favorável se o contexto econômico é bom. Em resumo, pessoal, não há uma percepção favorável dos benefícios proporcionados pelo comércio, conforme indicou aí essa pesquisa. Então, precisamos de um modelo de comércio com mais de um fator para analisarmos o impacto do comércio sobre a distribuição de renda, gerando ganhos e perdas com o comércio. E é aí então que entra o modelo de fatores específicos e comércio internacional. Nesse modelo, pessoal, assume-se que no período de análise, no curto prazo, a mobilidade de um fator, geralmente o capital, é nula, ou seja, o fator é de utilização exclusiva em uma determinada atividade. Mas como, pessoal, um fator que é fixo no curto prazo pode se tornar móvel no longo prazo? Após um período de tempo suficientemente longo para que as máquinas e equipamentos de um setor se depreciem e o valor acumulado de depreciação seja aplicado em outro setor, por exemplo, uma empresa compra uma máquina de R$1 milhão que se deprecia 20% a cada ano. Nesse caso, a firma registra R$200 mil como custo de depreciação em cada ano. Essa despesa não é efetivamente desembolsada.
sendo guardada, entre aspas. No final de 5 anos, a empresa terá R$ 1 milhão, entre aspas, guardados, e decidirá se compra uma máquina nova para substituir a anterior ou se aplica em uma outra atividade. A mudança no setor, se ocorre, caracteriza o deslocamento do capital entre setores após 5 anos, ou seja, longo prazo nesse exemplo. No caso do trabalho específico, através de treinamento, a mão de obra pode ser transferida para outras atividades. Esse modelo, pessoal, é útil para entender o comportamento dos agentes econômicos frente às mudanças nos preços relativos provocadas pelo comércio internacional, frequentemente, mas não somente devido à alteração na política comercial. Aqueles que são prejudicados podem fazer manifestações públicas ou efetuar pressões sobre os governos para conter o comércio. Essa análise é mais realista. Finalmente, pessoal, vamos à estrutura do modelo e da produção. O modelo tem 3 fatores de produção. O primeiro, trabalho, e ele é homogêneo, perfeitamente móvel entre os setores. O capital, máquinas e equipamentos específicos, mobilidade nula no setor X, e capital, máquinas e equipamentos específico no setor Y, e mobilidade nula. A função de produção com fatores específicos é equivalente à função de produção tradicional de curto prazo que a gente está acostumado a ver. X é igual à função de K e L. Y é uma função de K, Y e L, Y. O trabalho tem perfeita mobilidade entre os setores. Nesse caso aqui, Y e X representam as quantidades produzidas, Kx e Ky as quantidades de capitais específicas e Lx e Ly as quantidades de trabalhadores, respectivamente dos setores X e Y. A função de produção representada tem 2 características. A primeira, tem retornos constantes de escala, e aí a gente pode lembrar que a função de produção apresenta retornos constantes de escala. Acontece o seguinte: se ao multiplicarmos todos os fatores por uma constante positiva, por exemplo, o lambda, a produção fica multiplicada por essa constante. Nesse caso, a tecnologia do setor X apresenta retornos constantes de escala. A segunda, a produtividade marginal do fator variável é positiva e decrescente. Dada a quantidade de capital específico em cada setor, a função de produção tem rendimentos decrescentes, o que torna a produtividade marginal decrescente, conforme eu vou ilustrar no próximo gráfico. Então, pessoal, recapitulando: trabalho homogêneo, capital, máquina e equipamento específico para o setor X, capital, máquina e equipamento específico para o setor Y. A mobilidade de capital no longo prazo, período de tempo suficientemente longo para que as máquinas e equipamentos de um setor se depreciem e seu valor pode ser aplicado em outro setor. Aqui é aquele exemplo que eu dei para vocês do setor têxtil, tá? Esse aqui é o custo de depreciação por ano. Depois de 5 anos, você pode decidir, entre aspas, se vai continuar comprando a máquina para esse setor ou comprando uma nova máquina para um outro setor. Características da função de produção com fatores específicos. Como eu disse, os retornos são constantes de escala. Quando eu multiplico esses fatores por uma constante, aqui eu tenho essa constante alfa, é a mesma coisa que eu multiplicar o produto por lambda. Bem, pessoal, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. A continuação dessa aula, nós vamos ver a demanda de trabalho, a estrutura de produção,
a fronteira de possibilidade de produção com fatores específicos e vamos ver também o ganho líquido para países com o comércio. Até breve!